Você sabia que uma das melhores formas de aprender o conteúdo para a prova teórica do Detran é através dos simulados? É testando seus conhecimentos e é exatamente o que você vai encontrar nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é o simulado de número 4. Se você ainda não viu, vou deixar aqui embaixo na descrição o link dos simulados 1, 2 e 3 para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Então, vem comigo testar os seus conhecimentos, aprender dicas, aprender macetes para garantir a sua aprovação de primeira. Questão 1. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo é feita por meio do quê? Então, quando você vê um veículo na rua, como que você sabe que aquele veículo, como que você vai conhecer, como que você vai reconhecer aquele veículo? Na letra A, ele fala que é da placa traseira com caracteres iguais ao do registro. Na letra B, da placa dianteira com caracteres iguais ao do registro. Na letra C, do número do chassi gravado obrigatoriamente nos vidros. E letra D, das placas dianteira e traseira com caracteres iguais aos do registro do veículo. Então, quando nós vemos um veículo na rua, geralmente esse veículo ele vai ter duas placas, então não vai ser somente pela placa traseira, também não vai ser somente pela placa dianteira. E quando ele fala nessa identificação externa, é algo que está fácil de ser identificado visualmente. Por exemplo, quando você passa num radar de velocidade, como que o radar sabe que é o teu veículo? Quando o guarda vai efetuar uma infração por qualquer que seja o motivo, como que ele vai identificar o teu veículo? Vai ser através da placa. Então, não tem nada a ver com o número do chassi, nem no vidro, nem em qualquer outra parte do veículo. E sim, através das placas. Mas cuidem, porque o carro ele tem tanto a placa dianteira quanto a placa traseira. E essa identificação ela vai ser feita por meio dessas duas placas. Então, das placas dianteira e traseira, com caracteres iguais aos do registro do veículo. Então, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo vai ser feita por meio das placas dianteira e traseira, com caracteres iguais ao do registro do veículo. E lembrando, uma dica que eu sempre gosto de deixar aqui no canal. Se você quer melhorar as suas chances de ser aprovado na prova teórica, é muito importante, quando você estiver estudando, fazendo simulados, ou mesmo vendo vídeo de questões, que é copiar a pergunta e a resposta correta, que aí vai melhorar, vai aumentar as suas chances de ser aprovado. Se caso essa questão cair na sua prova, você vai conseguir lembrar e, claro, vai conseguir acertar. Questão 2. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima. Olha só a dica, ele já falou que essa parada tem a ver com a cardíaca, que é, né, o coração, e tem a ver com a respiratória, que é a nossa respiração. Então, o quê? Se ele fez uma parada, se ele parou, ele vai ter ausência. Ausência do quê? De batimento cardíaco, concordam comigo? E também vai ter ausência da respiração, certo? Então, vamos ver as alternativas. Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Letra B. Está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos. Ele falou que é uma parada, ele tem falta, então ele não vai apresentar. Letra C. Está consciente, mas se debate. Ou letra C. Conversa com naturalidade, mas ofegante. Se eu não tenho respiração, se eu tenho uma parada respiratória, eu não vou estar ofegante, eu vou estar sem respirar. Então, veja que já descartamos a letra B, descartamos a letra D. E também vamos descartar a letra C. Por quê? Porque se ele está tendo uma parada cardíaca e respiratória, ele não vai estar consciente, ele vai estar apresentando ausência, tanto de movimentos respiratórios, quanto de batimentos
cardíacos. Então, resposta correta, letra A, apresenta ausência de movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. Então, você vai copiar aí a pergunta. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima, e vai copiar a resposta correta. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. 3. Considere as afirmativas. Então, aqui nós temos número romano 1, número romano 2, número romano 3. E a pergunta é: crime de trânsito estão em quais? No 1, ele fala em afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Será que isso é crime de trânsito? 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda ser cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Será que eu preciso da carteira para dirigir? E se eu tiver sem? E se ela tiver cassada? Será que isso é crime? E 3. Dirigir veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Será que isso é crime? Vou dar uma dica aqui. Dessas 3 questões, imagine quais delas vão estar colocando a vida da outra pessoa em risco. Então, se você, por exemplo, afastou-se do local de um acidente, dependendo da gravidade dessa vítima, ela poderá entrar em óbito, concordam comigo? Então, eu sei que a número romano 1, ele pode levar a outra pessoa a óbito. Então, sim, ele vai ser um crime. Aí vem mais uma dica. Se você sabe que a número romano 1 está correta, você pode descartar as que não têm a número romano 1, que no caso seria a letra B e a letra C. Então, veja, eu já tenho 50% de chances de acertar essa questão. E a 2, ele fala em dirigir o veículo automotor sem a permissão, sem habilitação ou ainda se cassado. Qual é o único documento que eu preciso para poder dirigir? Não é habilitação? Não é a PPD? Se eu não tenho, se eu não fiz, eu não vou conhecer as regras e sim, eu vou colocar a vida dessas pessoas em risco. Então, eu sei que a número romano 2, que é representado por 2 risquinhos, também está correta. Então, vejam que aqui só existem 2 corretas. Então, eu já cheguei à conclusão que a resposta correta vai ser a letra A, que é crime de trânsito número romano 1 e o número romano 2. Mas por que a 3 não é crime? Por quê? Eu estar com a minha habilitação vencida há 30 dias ou há mais de 30 dias não é um crime. Na mesma proporção que o meu veículo não estar devidamente licenciado também não é um crime. É infração, sim. Estar com a habilitação vencida sem dirigir é uma infração leve com 3 pontos, e estar dirigindo com ela vencida há mais de 30 dias é uma infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação, mas não é crime. Nem a habilitação vencida há mais de 30 dias e nem o meu veículo não estar devidamente licenciado. Por isso que a número romano 3 não é um crime, não é crime e nem é agravante. Agora, o 1 e o 2, sim, são crimes de trânsito. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. E o 2, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Então, temos crime no 1 e no 2. 4. A placa R24B regulamenta. Bom, todas as placas vermelhas, todas as placas redondas, são placas de regulamentação. Elas ditam o quê? Regras, restrições, proibições e obrigações
na utilização das vias. Vou começar com uma dica. Essa placa aqui, ela está ditando uma obrigação, não está ditando uma proibição. Por quê? A proibição, ela terá que ter um corte em cima da placa. Por exemplo, se aqui tivesse um corte, ó, assim, uma barrinha vermelha, aí seria uma proibição. Mas como ela não tem esse corte, não é proibição. Sabendo disso, vocês podem descartar a letra C, que fala em sentido proibido. A outra também que vocês podem descartar é a letra D, porque virar à direita, ela teria que estar assim, nesse formato, e não apontando para uma via específica. Entenderam a diferença? Então, vai descartar também. Bom, mas e agora? Qual a diferença de sentido permitido e passagem obrigatória? Sentido permitido, ele estaria apontando apenas para a direita, em linha reta. Agora, aqui, ela está definindo um local específico que obrigatoriamente você deverá passar. Então, a plaquinha R24B de bola significa passagem obrigatória. Então, letra B, passagem obrigatória. Placa R24B, passagem obrigatória. 5. A circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias é... Vou começar dando uma dica. No caso dos pedestres nas rodovias, não existe uma regulamentação específica, como, por exemplo, dos ciclistas, das bicicletas. As bicicletas vão circular na rua, junto com os veículos, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo. Vai ser proibido nas rodovias. Agora, em relação ao pedestre, não existe uma regra específica sobre o pedestre utilizar o acostamento. Então, na letra A, ele fala que é proibida. Na letra B, permitida apenas nos trechos em que a rodovia atravessa áreas urbanas. Letra C, permitida apenas quando houver sinalização de regulamentação. Ou letra D, apenas permitida. Bom, descarta a letra A, porque não é proibida. E na letra B e na letra C, ele está dando um complemento. Imagina na letra B, só é permitido se for um trecho urbano. Então, quer dizer que se não tiver trecho urbano, eu não posso atravessar a via. Veja que ela não vai fazer sentido. Muito menos a letra C, quando houver sinalização. Imagina no meio do nada, numa via rural, por exemplo, que não tenha cidade, que não tenha travessia, não vai ter sinalização. Então, descarta também a letra C. Logo, a nossa resposta correta será a letra D, permitida. Então, a circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias, letra D, apenas e tão somente permitida. Mais um detalhe, pessoal. Se você está gostando desse simulado e você quiser adquirir não só esse, mas outras mais de 300 questões para ajudar você a testar os seus conhecimentos, aprender dicas, aprender macetes e garantir a sua aprovação pelo valor completamente simbólico. Vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo o link para você adquirir não somente esse simulado, como outros 10 simulados, totalizando mais de 300 questões para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal, vídeo de simulado, questões, dicas, macetes, conteúdos, eles são válidos para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. Questão 6. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo, devido ao efeito da aquaplanagem, deve reduzir a velocidade. Bom, pera lá. Então, tem chuva, o condutor perdeu a dirigibilidade pelo efeito da aquaplanagem. Mas o que é a aquaplanagem? A aquaplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Então, tem lá um filetinho de água.
e esse condutor, ele perdeu, né, o controle, ele perdeu a direção do veículo. Ele vai reduzir velocidade? Vai. De que forma? Então, vale lembrar que eu não tenho contato com o chão. Então, logo, não vai resolver acelerar, não vai resolver frear. Concordam comigo? Então, vamos ver as alternativas. Letra A. Acionando o freio com pequenos toques repetidos no pedal, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência. E agora, será que eu vou acionar o freio com pequenos toques repetidos no pedal? Letra B. Acelerando levemente, girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. Será que isso não vai trazer mais risco ainda? Letra C. Tirando a pressão do pedal do acelerador, acionando levemente o pedal do freio e girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. E letra D, eliminando a pressão do pedal do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. E aí, qual que vocês acham que é a resposta correta? Bom, vamos descartar a que fala em acionar o freio, porque eu não tenho contato, então eu frear ou eu acelerar não vai responder. A mesma coisa acontece na letra B. Se eu não tenho contato com o chão, porque entre o meu pneu e o chão tem uma camada de água, não vai adiantar eu acelerar, não vai adiantar eu frear, porque o carro não vai responder. Concordam comigo? Então, ficamos entre a letra C e a letra D. Por quê? Porque as duas começam certo, tirando a pressão do pedal do acelerador ou eliminando a pressão do pedal do acelerador. Quer dizer o quê? Eu estou desacelerando, eu estou tirando o pé do acelerador, certo? Só que olha um erro drástico aqui na letra C. Girar o volante rapidamente. Você não vai girar rapidamente, nem vai frear rapidamente, nem vai puxar o freio com a máxima pressão ou pisar o pedal com a máxima pressão. Por quê? Eu tenho que manter ali uma certa estabilidade, digamos assim. Então, se eu frear rapidamente, se eu virar o volante rapidamente, eu posso correr o risco de capotar o meu veículo. Freando não, porque não tem contato, mas quando o meu veículo retomar novamente a aderência, se eu virei rapidamente o volante para a direita ou para a esquerda, eu posso acabar rodando na pista ou até capotando a hora que eu retomar novamente a aderência. Então, veja que só com essas dicas eu já consegui encontrar a resposta correta, que é a letra D de dado, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência. Lembrando, copie a pergunta, copie a resposta correta, que se essa questão cair, você vai conseguir acertar. E se você chegou até aqui, gostou, tá gostando desse vídeo, tá entendendo, tá fácil a forma aí para te ajudar a interpretar as questões, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, deixar o teu joinha e escrever aqui nos comentários qual é a sua cidade. Questão 7. A utilização de aparelho celular ao conduzir o veículo é proibida, pois, olha bem, ele já contou, ele já deixou claro, ela é proibida, mas vai ser proibida por quê? Primeiro, obviamente, porque é uma infração. Mas é uma infração por quê? Qual é o risco que ela traz a ponto de se tornar uma infração e ser proibida? Letra A. Interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel? Será que interfere? Letra B. Pode provocar perda de atenção e riscos de acidente? Letra C. Não é regulamentada pelo CONTRAN? Ou letra D. Afeta a audição do condutor? Vamos começar eliminando a pior de todas, que definitivamente não é certa, que é a letra C. Porque ela é regulamentada pelo CONTRAN, sim. Tanto que tem duas infrações relacionadas ao uso do aparelho celular na direção. Então, sim, ela é regulamentada. Na letra A, ele vai falar que interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel. Não interfere, tanto que
os veículos têm até a tal da multimídia, que é justamente para fazer essa conexão entre o teu celular e o multimídia ali do veículo. Então, não tem nada a ver com esse daqui. Na letra D, ele vai falar que afeta a audição do condutor. Não vai afetar, não vai prejudicar a audição do condutor. Agora, ele vai sim provocar na letra B a perda da atenção e riscos de acidente. Por quê? Porque ele vai distrair o condutor. Ele vai ter que pensar, raciocinar para poder responder, para poder visualizar o que está ali na tela do aparelho. Então, a resposta correta para essa questão, letra B, pode provocar perda de atenção e riscos de acidente. Então, logo, a utilização de aparelho celular ao conduzir veículo é proibida, pois pode provocar perda de atenção e riscos de acidente, mesmo que, anotem aí, mesmo que seja no modo viva voz, porque tem uma outra questão que fala assim, mesmo que seja no modo viva voz, ele vai provocar essa perda de atenção e sim poderá resultar num sinistro, numa colisão ou algo pior. Questão 8. Relacione corretamente as sinalizações aos seus respectivos significados. Quer dizer o quê? Relacionar, ele quer que vocês juntem. Então, aqui nós temos plaquinha 1, plaquinha 2, plaquinha 3. Imaginem que aqui seja uma coluna, certo? E aqui do outro lado é outra coluna. Não significa que a resposta dessa questão está aqui. Significa que existem 3 plaquinhas aqui, 3 definições aqui, e eu tenho que relacionar, eu tenho que juntar a plaquinha com o seu significado correto. Lembrando que aqui nós temos 4 placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Todas essas placas aqui, elas estão ditando o quê? Proibições. Por quê? Elas têm um corte ao centro. Toda vez que tiver esse corte ao centro, está ditando uma proibição. Bom, aqui vocês podem utilizar uma dica. Por exemplo, interpretar a questão que é mais fácil, que no caso seria a número 2. Por quê? A número 2, ela tem o quê? Ela tem um veículo de tração animal. Concordam comigo? Tem o quê? Tem o desenho de um cavalinho puxando uma carroça, uma charrete e o cortezinho de proibição. Concordam comigo? Então, eu sei que a número 2 está falando em alguma coisa relacionado à tração animal. E a única que fala de tração animal é a letra A. Então, na letra A, vocês têm o número romano 2. Logo, vocês podem colocar assim, ó, número romano 2 igual a letra A, certo? Concordam comigo? Então, vejam, ó, número romano 1, 2 e 3. Em todas elas vai ter 1, 2 e 3. Só que eu já sei que essa daqui tá na letra A. Então, eu vou procurar. Vejam que, ó, na letra B, ele fala que a 2 significa B, não é? Na letra C e na letra D significa que a letra C também não é. Porque a definição da letra C, ó, tá vendo a letra C aqui embaixo? Que é proibido retornar à direita. Direita é o qual? A direita é o que está no número romano 3. Ó, direita para cá, esquerda para cá. A número 1, ele está apontando para a esquerda. A número 3, aqui embaixo, está apontando para a direita, certo? Então, sabendo disso, eu posso descartar. Então, vejam que eu já tenho a resposta correta, identificando apenas uma placa, que é uma placa mais fácil de conhecer, mais fácil de identificar. Então, a resposta correta vai ser a letra A. Então, vamos conferir. A número romano 1, ele fala que a resposta correta está na letra B. A letra B fala que é proibido retornar à esquerda. Esquerda é para onde? Esquerda é para cá. Para onde que está apontando? Ó, para a esquerda. Tá vendo que a setinha está apontando para cá? Ó, para a esquerda. Já que a minha tela está espelhada, então acho que está apontando para cá. Mas, enfim, entenderam, né? A mesma coisa acontece no 3. O 3, ele está apontando para onde? Ele está apontando para a direita, ó. Tá vendo a pontinha da placa aqui, ó?
ela está fazendo o contorno para a direita. Então, sim, a 3 vai estar na letra C de casa. Logo, a nossa resposta correta está na letra A. 1, letra B, 2, letra A e 3, letra C de casa. Logo, resposta correta vai ser a letra A, a correta relação da sinalização que está aqui no canto da esquerda com o significado que está aqui na direita. Questão 9, ele vai falar da durabilidade dos pneus. É determinada por várias condições. Entre elas, podemos citar: letra A, usar pneus sem câmera. Letra B, realizar o rodízio dos pneus regularmente. Letra C, trocar a câmara de ar. Ou letra D, comprar o melhor pneu. O que vai determinar a maior vida útil do teu pneu? Não está nada relacionado com comprar o melhor pneu, até porque é muito relativo. Relativo de marca, relativo de preço, então não tem como eu definir qual é o melhor pneu. Concordam comigo? Usar pneu sem câmera ou trocar a câmara de ar também não vai interferir em nada, não vai determinar a durabilidade do teu pneu. Agora, realizar o correto rodízio dos pneus regularmente, ou seja, a cada 10.000 km, é o que vai definir a durabilidade do teu pneu. Claro, além de fazer a correta calibragem uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, ou quinzenalmente, como caem as questões do Detran. Então, a durabilidade dos pneus é determinada por várias condições, entre elas, podemos citar realizar o rodízio dos pneus regularmente, ou seja, a cada 10.000 quilômetros e, claro, realizar a correta calibragem dos pneus quinzenalmente, ou seja, a cada 15 dias. 10. Considere as situações abaixo. Então, temos situação 1, risquinho 1, né, número romano 1, risquinho 2 e risquinho 3. E ele quer saber o quê? Infração de trânsito passível de multa. E agora? Aonde que eu vou ter infração? 1. Parar o veículo nos viadutos. Será que é infração? 2. Parar o veículo na contramão de direção. Será que é infração? Parar o veículo nas esquinas a 7 metros do bordo do alinhamento da via. Será que aqui é infração? Bom, vamos começar descartando. Aqui não é infração, que é número 3. Por quê? Parar o veículo nas esquinas a 7 metros não é infração. Nem 7, nem 6 e nem 5. Vai ser infração a menos de 5 metros. A menos de 5 metros seria uma infração. Porém, ele parou a 7. Então, ó, descarta, porque essa aqui não é infração. Sabendo que a número 3 não é uma infração, vocês poderão descartar as alternativas que têm a presença do número romano 3, que é a letra B e a letra C, porque elas têm o número romano 3. Mas parar a 7 metros do bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina, não é infração, nem 7, nem 6 e nem 5. Vai ser infração se for menos de 5 metros. Inclusive, tem até aquela figurinha que cai bastante no simulado, que tem o desenho ali, um recortezinho, né? Tem uma casa, uma arvorezinha, um carrinho, e ele está apontando em relação à esquina. Qual a distância que você tem que manter? 5 metros. Por isso que a número 3 não está certa. Agora, parar no viaduto, sim, é uma infração. E parar na contramão de direção também. Então, aqui eu tenho infração no número romano 1, que é representado por um risquinho, e no número romano 2, que é representado por 2 risquinhos. Então, logo, a minha resposta correta é a letra D, risquinho 1 e risquinho 2. Ou seja,
parar o veículo nos viadutos e parar o veículo na contramão da direção. São infrações de trânsito passível de multa. 11. Em uma avenida, ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é: eu tenho vítima e eu tenho essas vítimas presas nas ferragens. Então, eu preciso do serviço que tenha treinamento e principalmente que tenha equipamento para tirar essas vítimas presas nas ferragens. E aí, qual deles vai ser? Vamos ver se vocês vão saber identificar. Letra A, resgate do Corpo de Bombeiros. Letra B, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar. Letra C, Polícia Militar. Ou letra D, a ambulância do hospital. Lembrem-se, eu preciso ter o quê? Equipamento. Por quê? Porque eu vou ter que cortar, eu vou ter que abrir esse veículo para poder resgatar essas vítimas. Concordam comigo? Então, ó, as polícias, seja federal, seja militar, seja estadual, elas não têm esse equipamento, muito menos esse treinamento. Concordam comigo? Por quê? Porque o foco delas é fiscalizar. Então, vocês podem descartar tanto a letra B quanto a letra C. Bom, ficamos entre o Corpo de Bombeiros e a ambulância. Agora eu pergunto para você assim: na ambulância, o que tem? Tem equipamento para abrir, para cortar, para tirar alguém das ferragens? Não. Eles têm equipamento para socorrer a vítima, para ajudar a vítima. Concordam comigo? Eles têm medicação, eles têm aparelhagem para fazer as verificações, enfim, eles têm os equipamentos para tratar a vítima, mas eles não têm o equipamento para tirar, para remover a vítima das ferragens. Concordam comigo? Então, vocês podem descartar. Então, vejam que, se vocês forem puxar pela memória, quando vocês veem um acidente, quando vocês veem uma colisão, quem que está lá com os equipamentos cortando o carro? Enfim, é o Corpo de Bombeiros. E sim, é o Corpo de Bombeiros que vai ter tanto os equipamentos quanto o treinamento para tirar as vítimas presas nas ferragens. E atenção, ele pode perguntar também o número do Corpo de Bombeiros. E qual que vai ser? 193. Logo, para quem estiver fazendo as anotações, vocês podem anotar aí. Vítimas presas nas ferragens. Corpo de Bombeiros, 193. Vítimas presas nas ferragens. Corpo de Bombeiros, 193. Ah, mas e se eu quiser chamar o SAMU? Para quem que eu vou ligar? Eu vou ligar para o 192. 192 é do SAMU. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. SAMU. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 192. E vítimas presas nas ferragens, resgate do Corpo de Bombeiros, que é o 193. 12. Ao se deparar com um acidente, uma pessoa quer ajudar, mas não consegue cuidar dos acidentados porque sente-se mal ao ver sangramentos e lesões. E agora, ela quer ajudar, certo? Só que ela não consegue porque ela não pode ver nem sangramento e nem lesões. Nessa situação, a pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. E como é que ela vai fazer isso? Como é que ela vai afastar esse perigo? Como é que ela vai evitar novos acidentes? E aí ele vai dar para nós 3 números romanos, ó, risquinho 1, risquinho 2, risquinho 3. E ele quer saber quais vão ser as condutas de primeiros socorros para afastar o perigo e evitar novos acidentes. 1.
Ligar a chave da ignição nos veículos acidentados. 2. Sinalizar o local para evitar novos acidentes e atropelamentos. E 3. Definir um local para melhor colocação do triângulo. E aí, quais dessas 3 condutas vão estar corretas para essa pessoa que não consegue ver sangramentos e nem lesões? Bom, vamos imaginar assim. Vamos imaginar que 2 carros lá se bateram, 2 carros se colidiram. Primeira coisa que acontece é que esse veículo, ele tem combustível, ele tem água, ele tem óleo e ele tem corrente elétrica. Se eu juntar combustível mais corrente elétrica, eu posso ter um princípio de incêndio que vai evoluir para uma explosão. E como que eu vou cortar essa corrente elétrica? Desligando a chave. Então, eu não vou ligar. É ao contrário. Eu vou desligar e, se possível, inclusive, tirar a chave da ignição. Por quê? Para eu cortar a corrente. Cortei corrente, não vai ter faísca. Não tendo faísca, não tem princípio de incêndio, não vai evoluir para uma explosão. Então, descarta o número romano 1. Olha a dica! Se eu sei que o número romano 1 está errado, é o que eu não vou fazer, eu vou descartar todas as que têm presença do número romano 1. Então, ó, letra A tem número romano 1? Tem. Descarta. Letra B tem? Não. Letra C tem? Tem. Descarta. Letra D tem? Tem. Descarta também. Então, veja que só excluindo o primeiro, sabendo que o primeiro está errado, eu já cheguei à minha resposta correta, que é risquinho 2 e risquinho 3. Então, eu vou sinalizar o local para evitar novos acidentes e atropelamentos. Ó, risquinho 2 aqui, ó, tá vendo? E 3, ó, 3 risquinhos. Definir um local para melhor colocação do triângulo. Então, risquinho 2 e 3, letra B de bola, são as alternativas corretas, são as medidas corretas de primeiros socorros a serem tomadas. Sinalizar o local para evitar novos acidentes e atropelamentos e definir um local para melhor colocação do triângulo. E se você está gostando desse vídeo, você chegou até aqui e você quer ter acesso não somente a esse simulado, mas a outros 10 simulados, a um combo com mais de 300 questões para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição desse vídeo para você poder testar os seus conhecimentos, aprender dicas, macetes e ter, né, esse material para você poder imprimir e acompanhar aqui juntamente comigo e, claro, acertar se essas questões caírem aí na sua prova. São mais de 300 questões mais cobradas na prova teórica do Detran, válido para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. 13. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita. Por que eu devo utilizar o cinto? Por que o meu passageiro deverá usar o cinto? Por qual motivo? Letra A. Cometimento de infrações que geram multas gravíssimas. Será que não usar o cinto é uma infração gravíssima? Letra B. O lançamento dos corpos para fora do veículo em caso de colisões. Letra C. Colisão com o veículo de trás. Colisão com o veículo da frente. Vejam bem. O cinto de segurança, ele é para quem? Para o condutor e para o passageiro. Ele vai influenciar no caso de colisão com o veículo de trás ou com o veículo da frente? Não, tem nada a ver. O que vai influenciar na colisão com o veículo da frente, por exemplo, é manter a distância de segurança, distância de segmento, que é medida em 2 segundinhos. Agora, o cinto não vai evitar uma colisão. Letra A. Ele fala que é uma infração gravíssima. Será que é gravíssima? Não, gente, não é gravíssima. Não usar o cinto de segurança, seja pelo condutor ou pelo passageiro,
É uma infração de natureza grave, com 5 pontos. É grave. 5 pontos. E não gravíssima. Então, já descartei, né, as alternativas erradas e eu já cheguei à minha resposta correta, que é a letra B. O lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. 14. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. E agora? Será que eu posso usar a fotocópia? Será que ela é válida? Será que ela é inválida? Vamos às alternativas. Letra A. É válida quando apresentadas junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo. Letra B. Pode ser plastificada substituindo o documento original. Letra C. É inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. E letra D. É válida quando apresentada junto com o documento de identidade do portador. Vou começar contando para vocês o seguinte. A habilitação, seja a PPD ou a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, ela já é um documento completo. Ela não precisa ser apresentada junto com nenhum outro documento. Por quê? Tem nome completo, nome do pai, nome da mãe, RG, CPF. Então, ela não precisa ser apresentada com nenhum outro documento. Então, sabendo disso, você já vai descartar a letra A. Você também vai descartar a letra D, certo? A letra B, ela fala que ela pode ser plastificada. Errado. Ela não pode ser plastificada. A Carteira Nacional de Habilitação, seja a PPD ou a CNH, ela não poderá ser plastificada e nada substitui o documento original. Tanto é que vocês têm duas versões do documento original. Você pode usar a versão impressa e você pode utilizar também a versão digital dentro do aplicativo. Então, você pode usar essa versãozinha aqui, né, que é a originalzinha que vem lá pelo correio, que você retira ou no teu CFC, ou você vai receber no seu endereço, ou então a versão dela digital. Só que atenção, a versão dela digital, ela precisa ser dentro do aplicativo da carteira da habilitação. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó, bem no cantinho, vocês vão ter dentro desse aplicativo aqui, ó. Cadê? Aqui. No aplicativo, sim, tá? Dentro do aplicativo ou a versão original. Então, a cópia dela é inválida, ela não serve para nada, certo? Eu sempre que fala na cópia, na fotocópia, enfim, ela é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Então, não tem validade nenhuma. Fotocópia da carteira, esqueçam. Não existe, não serve para nada. Pelo menos para comprovar que você pode dirigir, não. Tem que ser a versão original. Seja a versão física, de papel, impressa, que vem pelo correio, ou então a versão digital dentro do aplicativo. Também não adianta tirar um print do aplicativo que não vai substituir o documento, porque ele acaba sendo uma cópia, tem que ser o original. Ou a versão física, né, essa que a gente recebe aqui pelo correio, ou então a versão digital dentro do aplicativo da Carteira Nacional. Diferente disso, esqueçam. 15. Ao atender o motociclista com alteração de consciência após bater a cabeça no chão, deve-se. E agora? O motociclista, ele tem alteração de consciência porque bateu a cabeça no chão. O que você vai fazer? Letra A. Mantê-lo com a temperatura do corpo abaixo do normal. Letra B. Evitar conversar com ele para não confundi-lo ainda mais. Letra C. Evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Ou letra D. Restringir os movimentos, mantendo
as roupas apertadas. Vamos descartar as que não faz sentido? Primeiro, quando uma vítima ela sofre uma colisão, um sinistro, algo assim, é muito comum ela perder a temperatura corporal. E você vai ter que o quê? Você vai ter que aquecê-la. Então, não é manter o corpo abaixo do normal, muito pelo contrário. Você vai tentar aquecê-la, mas também não é da bebida quente, não, tá? É com coberta, com roupas, enfim, nesse formato, certo? Segundo, você não vai restringir os movimentos, muito pelo contrário. Você vai afrouxar as suas roupas e não vai mantê-las apertadas. Então, sabendo disso, ó, eu já descartei duas alternativas. Na letra B, ele fala evitar conversar com ele. Não é, gente, muito pelo contrário. Você vai tentar manter um diálogo, uma conversa, porque para ele não perder a consciência. Então, ó, pode descartar também. Logo, chegamos à nossa resposta correta, que é a letra C. Evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Ao atender o motociclista com alteração de consciência após bater a cabeça no chão, deve-se evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Lembrem-se ainda de não dar nada para as vítimas beber ou comer, não usar nenhum tipo de medicamento, seja farmácia, caseiro ou manipulado, e não entrar em contato com os fluidos da vítima, principalmente sangue, para evitar doenças infecto-contagiosas, ou seja, aquelas que são transmitidas através de contato com o sangue infectado. 16. Penumbra é uma condição adversa do quê? Letra A, veículo. Letra B, tráfego. Letra C, tempo. Ou letra D, luz. Bom, primeiro, nós precisamos entender que condições adversas são fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o nosso desempenho na direção. Segundo, se ele perguntar quais são, lembrem-se sempre que condições adversas serão 8. Então, você vai contar a que tiver 8 itens e vai marcar. Quando nós falamos de penumbra ou mesmo de ofuscamento, nós estamos falando de luz ou de iluminação. Por quê? O ofuscamento é o excesso de luz. Quando vem um veículo no sentido contrário com o farol alto, ou mesmo quando o sol está nascendo ou está se pondo, que fica bem na linha do horizonte, que vai ofuscar. Ou então a penumbra, que nada mais é que a falta de luz, a falta de iluminação, ou seja, quando está anoitecendo ou quando está amanhecendo, nós vamos ter penumbra, que é uma condição adversa de luz ou de iluminação. E sempre que falar em condições adversas, lembrem-se que são fatores ou combinação de fatores, e se perguntar quais são, lembrem-se sempre do número 8. Questão 17. Considere as manobras de ultrapassagem descritas abaixo. Então, temos manobra 1, 2, 3 e 4. E a pergunta é: infração de trânsito vai ocorrer em quais destas 4 manobras? A manobra número 1, ele fala em ultrapassar pela esquerda. Será que é permitido ou é infração? 2, ultrapassar em interseções. Será que é permitido ou proibido? Mas o que é uma interseção? Esquinas. Interseção é a mesma coisa que esquina. 3, ultrapassar pelo acostamento. Será que pode ou será que é infração? E 4, ultrapassar em viadutos em pista de sentido único. E agora? Onde é que nós vamos ter infração? Bom, vamos começar pelo número romano 1. Ultrapassar pela esquerda não é infração. Por quê? Imagine que nós temos aqui, né, uma pista com uma faixinha seccionada. Nós transitamos pela direita e nós ultrapassamos pela
esquerda. Então, se eu vou dirigir pela direita e vou ultrapassar pela esquerda, significa que o número romano 1 não é uma infração. Por quê? Porque a esquerda, a contramão, é o local correto por onde eu devo ultrapassar. Concordo comigo? Sabendo disso, eu posso descartar as que têm a presença do número romano 1, que seria a letra A e também a letra C. No 2, ele fala em ultrapassar em interseções. Ultrapassar em interseções, ultrapassar em esquinas, sim, é uma infração. Então, vejam que tanto a letra B quanto a letra D têm a presença do número romano 2. Então, vejam que tanto a letra B quanto a letra D têm a presença do número romano 2, certo? O 3, ele fala em ultrapassar pelo acostamento. Gente, ultrapassar pelo acostamento, ultrapassar em locais proibidos, em interseções, são infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Então, sim, ó, o 2 e o 3 são infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos. E como ele só está dando 2 dessas 4, só 2 são infrações, nós já chegamos à nossa resposta correta, que é a letra B, ou seja, risquinho 2 e risquinho 3, ultrapassar em interseções e ultrapassar pelo acostamento. Aí você pergunta para mim assim, mas por que ultrapassar em viaduto não é infração? Porque ele complementou, ele deixou claro que é sentido único. O que é sentido único? Quando eu tenho uma, duas, enfim, várias pistas no mesmo sentido, eu tenho sentido único. Quando for sentido único, não é infração. Seria infração se fosse sentido duplo, ou seja, uma pista estivesse indo e a outra pista estivesse vindo. Aí sim, viadutos, pontes, túneis, seria infração de natureza gravíssima, mas como ele deixou claro que é sentido único, ou seja, todo mundo está indo na mesma direção, não vai ser infração. Então, infração 2 e 3, ultrapassar em interseções e ultrapassar pelo acostamento. 18. A placa R25D informa. Primeiro, placa vermelha. Todas as placas vermelhas, as placas redondas, são placas de regulamentação. A letrinha R aqui. Regulamentação, ou seja, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Concordam comigo? Então, vamos ver o que tem nesta plaquinha. Nós temos duas informações. A primeira informa que, ó, tá vendo a setinha? Eu posso ir para onde? Eu posso ir para a direita ou eu posso ir reto, ou mais corretamente, seguir em frente. Então, veja, se ela está dando duas informações, significa que na resposta eu também preciso ter duas informações. Concordam comigo? Na letra A, ele fala em vire à direita. Mas será que é só para a direita? Letra B, siga em frente ou à direita. Então, ó, eu posso seguir em frente ou para a direita. Ó, tá vendo a semelhança com a placa? Letra C, passagem obrigatória. Não tá dando passagem obrigatória, que seria uma seta apontando para baixo. E sentido de circulação da via também não é, que aí seria uma seta apontando para frente. Então, passagem obrigatória, a setinha ela vai estar apontando para baixo, e o sentido de circulação da via, ela vai estar apontando reto, seja para a direita ou mesmo para a esquerda. Então, veja que só eu lendo, interpretando corretamente a minha plaquinha, eu já teria chegado à resposta correta, que é a letra B. Siga em frente ou à direita. Então, a placa R25D informa: siga em frente ou à direita. 19. Uma placa com o pictograma significa... Bom, novamente, vamos interpretar essa placa. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma fonte. Concorda comigo? Aquelas fontes que tem geralmente nas praças, nas cidades, não tem lá
uma fontezinha, e daí tem ali a queda de água, é algo que é criado pelo homem, primeira dica. A letra A, ele fala em cachoeira e queda d'água. Aí eu pergunto, cachoeira, queda d'água, ele é criado pelo homem ou ele é natural? Letra B, estância hidromineral. A estância, será que é algo que já existe ou é algo que é criado pelo homem? Letra C, área para esportes náuticos. Não tem ninguém nadando, não tem nenhuma ação nessa placa, existe uma fonte, uma criação do homem. E letra D, patrimônio natural. Bom, não tem como ser patrimônio natural, porque é uma criação do homem. Concordam comigo? Então, ó, sabendo dessa dica, eu posso descartar a letra A, cachoeira e queda d'água, porque é uma criação natural, né? Não é criado pelo homem. A mesma coisa a letra D. Patrimônio natural é algo que tem que ser natural, não criado pelo homem. Então, eu fico entre a letra B e a letra C. Só que não tem nenhuma ação, não tem ninguém praticando um esporte náutico, velejando, mergulhando, enfim. Não tem uma pessoa, tem um objeto, tem um local, tem uma criação humana, que será a letra B de bola, estância hidromineral. Estância hidromineral. Eu vou deixar um linkzinho para vocês de um vídeo curtinho aqui em cima, na direita ou na esquerda, de algumas plaquinhas, acho que são 5 ou 6 plaquinhas desses pictogramas, que são essa plaquinha aqui na cor branca e o desenho em preto, que estão caindo muito. Vou deixar um shorts, que é um videozinho curtinho, aqui para vocês conhecerem essas plaquinhas. Vou deixar o linkzinho aqui em cima para vocês. Mas essa aqui é um pictograma que significa estância hidromineral. 20 é dever de todo condutor de veículo. Então, eu, condutor de veículo, qual que é o meu dever, a minha obrigação? Letra A. Nas vias urbanas, deslocar com antecedente o veículo para a faixa mais à direita da via, quando for entrar à esquerda. Letra B. Estacionar na calçada quando não houver vaga no meio-fio. Letra C. Portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Ou letra D. Ultrapassar outro veículo em movimento somente pela direita. Bom, ele está falando num dever, numa obrigação. Vejam que na letra A não faz nenhum sentido eu querer entrar para a direita, mas trazer meu carro para a esquerda, ou vice-versa, né? Entrar mais à direita para virar para a esquerda, não faz sentido. Se eu quero virar para a direita, eu vou mais para a direita. Se eu quero virar para a esquerda, eu vou mais para a esquerda. Por quê? Porque é uma via urbana, é na cidade. Concordo comigo? Então, descarta. Eu não posso estacionar na calçada. Por quê? É uma infração. A calçada é um local exclusivo do pedestre. Eu não posso estacionar na calçada quando não houver vaga no meio-fio. Então, descarta. Outra, eu não posso ultrapassar pela direita, somente pela direita. Até tem uma exceção onde eu posso ultrapassar pela direita quando o veículo na minha frente for entrar para a esquerda. Mas é uma exceção. Não é ultrapassar outro veículo somente pela direita. Então, ó, pode descartar. Então, notem que só sabendo dessas dicas, eu já cheguei à minha resposta correta, que é a letra C. Portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Dever de todo condutor de veículo. Portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Mas quais serão esses documentos? Para o condutor, a PPD ou a CNH. E o documento do veículo, o que tem 4 letrinhas, que é o CRLV, ambos em original. Pode ser no formato físico, né, a carteirinha física, ou o formato digital, dentro do aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação.
E se você chegou até aqui, você está gostando do conteúdo, você está conseguindo entender as dicas, os macetes, conseguindo interpretar as questões corretamente, não continua esse vídeo, não continua sem se inscrever. Se você ainda não for inscrito, deixar o teu joinha e comentar aqui embaixo qual é a sua cidade. Questão 21. Nas áreas de transição entre vias urbanas e rurais, urbanas são as que estão dentro da cidade, rurais as que estão fora da cidade, requer uma atenção especial do condutor. Assinale abaixo qual seria a sua atitude. Eu vou trocar de uma via. Eu estou numa via urbana, numa via de cidade, e vou para uma via rural, que é fora da cidade. O que eu vou fazer? Qual é a minha atitude para evitar uma situação que possa colocar a minha segurança e a do outro em risco? Letra A. Acelera seu veículo para rapidamente passar de uma via para outra. Letra B. Confia no seu veículo e em sua habilidade e faz a passagem de uma via para outra confiante. Letra C. Obedece a sinalização, redobra a atenção quando da passagem de um tipo de via para a outra. Ou letra D, atravessa essas áreas buzinando, alertando a todos que você vai passar. Bom, vamos eliminar as que não fazem sentido? Primeiro, eu jamais vou ter esse tipo de atitude, acelerar rapidamente, frear bruscamente, frear fortemente, com a máxima força, máxima pressão. Esqueçam. A direção ela tem que ser constante. Não vai ser feito nada rapidamente. Então, descarta. Letra D. Imagine a situação. Se todo mundo, quando for sair de uma via para entrar na outra, começar a buzinar. Olha a quantidade de poluição sonora que a gente vai ter. E você vê as pessoas fazendo isso? Não, ninguém faz isso. Você vai, né, utilizar a buzina, em breve, suave toque, para uma situação de alerta, não para ficar trocando de pista. Ninguém buzina para trocar de pista. Concordam comigo? Agora, olha a letra B. Confiar na sua habilidade e fazer essa travessia confiante. Não é só a questão da sua habilidade. Por quê? A sua habilidade, ela pode ser influenciada pela habilidade dos outros ou pela falta de habilidade dos outros. Então, não tem como você confiar única e exclusivamente nisso. Agora sim, olha a letra C. Obedece a sinalização, redobra a atenção quando da passagem de um tipo de via para a outra. Resposta correta, letra C. Obedece a sinalização, redobra a atenção quando da passagem de um tipo de via para a outra. 22. Nas rodovias. O que é uma rodovia? É uma via urbana que está fora da cidade, que tem calçamento. Poderá ser uma rodovia de pista simples, quando tem apenas uma faixa por sentido, como poderia ser uma rodovia de pista dupla, quando tem duas ou mais faixas indo no mesmo sentido. O condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para vias de pista única e duplo sentido, em função da segurança. Então, já contou que algumas situações ali são proibidas. E aí ele quer saber, presta bem atenção. Desobedece aos conceitos de direção segura. Ele já deixou em caixa alta, em caps lock. Desobedece. Se ele fala em desobedece, é uma atitude errada, uma atitude irregular, uma atitude que você não vai tomar, certo? Letra A. Não se deve ultrapassar em pontes e viadutos. Letra B. Não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Letra C. Só se deve usar farol alto quando não houver outro veículo à frente. E letra D. Para fazer retorno, deve-se aguardar uma oportunidade no acostamento. Bom, eu vou colocar primeiro para vocês as atitudes que estão corretas.
Na letra A, não se deve ultrapassar em pontes e viadutos. Não se deve. Quando for pista simples. Então, essa afirmativa aqui, ela é correta. Eu não vou desobedecer. Eu estou cuidando, certo? A letra C, ele fala que só se deve usar farol alto quando não houver outro veículo à sua frente. Sim, eu não posso usar farol alto encontrando outro veículo, porque eu posso gerar o ofuscamento, que são aqueles segundinhos que a outra pessoa vai ficar sem enxergar nada. E a letra D também é correto. Para fazer um retorno, eu tenho sim que entrar na direita, que entrar no acostamento, para ir fazer o retorno ou entrar para a esquerda. Por quê? Ele deixou claro que é uma rodovia. Se eu não fizer isso aqui, é uma infração grave com 5 pontos. Então, aqui também é uma atitude positiva. Então, veja que a única que não condiz que eu estou desobedecendo é quando eu digo que eu não devo reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Mas como isso? Imagine assim, você está vindo na rodovia a 100 km por hora. Você precisa sair para o acostamento, ou porque você está na entrada que você precisa ir, ou porque você vai pegar uma via marginal, uma lateral, enfim. E nos mesmos 100 que você vem, você entra. A chance de você ocasionar um acidente, um sinistro, uma colisão é muito grande. Por quê? Porque eu preciso sim reduzir um pouco a velocidade para poder acessar o acostamento. Por isso que está errado. Porque ele diz que você não deve. Se você vier em 100, você entra em 100. Se você vier em 120, você entra em 120. Não é. Eu preciso sim reduzir um pouco a minha velocidade para poder acessar o acostamento. Por isso que a resposta errada, ou desobedece, ou incorreto, é a letra B de bola. 23. Ser cidadão no trânsito é. Ser cidadão é uma atitude positiva. Concordam comigo? Se é uma atitude positiva, é algo que eu vou fazer para ajudar para o trânsito ser cada vez melhor, correto? Então, tem que achar uma aqui que seja positiva. Na letra A, ele fala em desrespeitar a sinalização semafórica. É positiva ou negativa? Negativa. B, conversar bastante com os passageiros. Se eu conversar muito com o passageiro, eu posso se tornar amigo dele, mas eu vou tirar a minha atenção da direção. Então, isso aqui pode prejudicar a minha direção. Letra C, cumprimentar todos que estão na via. Praticamente impossível, você vai ter que andar com as duas mãos levantadas, buzinando e cumprimentando todo mundo. Não tem como, não faz sentido, concordam comigo? E na letra D, ele fala em ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. Isso é ser cidadão? Mas com certeza. Eu vou sempre procurar ser tolerante com os defeitos alheios, priorizar sempre o aspecto segurança, tanto a minha quanto os demais. Então, sim, eu vou ser tolerante com os defeitos alheios, porque eu também posso errar, e se eu errar, eu quero que as pessoas sejam tolerantes comigo também. E priorizar sempre o aspecto segurança. Lembre-se que no trânsito o foco principal é a vida, é a preservação da vida. Questão 24 diz o seguinte: quando um condutor realizar uma parada de emergência, deverá. É uma parada de emergência. Não é algo que acontece sempre, é algo assim emergencial. O que nós vamos fazer? Primeiro, eu preciso lembrar que eu preciso contar para todo mundo ao meu redor que eu vou fazer uma parada de emergência. Eu tive um problema, uma pane mecânica, ou eu não estou me sentindo bem, estou passando mal, enfim. Eu preciso contar. As pessoas não conseguem adivinhar, eu preciso contar que eu vou fazer uma parada de emergência, uma parada rápida, uma parada breve, para resolver algum probleminha ali que eu tive, correto? Então, na letra A, ele fala aí, pedir socorro para outros motoristas. Letra B,
Sinalizar com o pisca-alerta e o triângulo e retirar o veículo do fluxo de trânsito. Letra C. Parar o mais rapidamente possível para não atrapalhar o tráfego. Ou letra D. Parar, sinalizar e chamar o mecânico rapidamente. E agora? Bom, a letra A, ele fala em pedir socorro para os outros motoristas, mas como é que eles vão saber que eu estou tendo um problema? Veja que eu preciso primeiro sinalizar, então, descarta. Eu não vou parar o mais rapidamente possível e nem parar, sinalizar e chamar o socorro mecânico. Por quê? Porque aqui ele está dando a entender que eu, tipo, estraguei no meio da rua, eu vou parar no meio da rua, no meio da BR e vou deixar meu carro. Entenderam? Por isso que não faz sentido. Agora, olha a letra B. Eu vou primeiro sinalizar. Eu vou ligar o pisca-alerta. Pisca-alerta é um sinal universal de emergência. Liguei o pisca-alerta. Todo mundo já vai ficar atento porque alguma coisa ali não tá legal. Aí eu vou usar o triângulo, vou tirar meu veículo do fluxo de trânsito para não atrapalhar a circulação dos demais. Então, é exatamente esse procedimento que eu vou fazer. Quando o condutor realizar uma parada de emergência, deverá. Letra B. Sinalizar com o pisca-alerta e o triângulo, retirar o veículo do fluxo de trânsito para evitar que aconteça, né, alguma colisão, sinistro, alguma coisa assim. 25. A energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro por quem? E agora? Quem que produz essa energia? Quem que armazena essa energia? Letra A. Bateria, cabos elétricos e bobina. Letra B. Carga reservada no acumulador e gerador primário. Letra C. Carga gerada no motor do alternador. Letra D. Bateria e pelo dínamo barra alternador. Bom, a bateria, pessoal, ela faz parte, sim, da energia elétrica. Por quê? Porque ela vai armazenar. Concordam comigo? Então, nós temos bateria tanto na letra A quanto na letra D. Os cabos elétricos, eles vão conduzir e a bobina vai transformar. Só que ele quer saber de onde que está vindo essa energia. Quem que produz? Quem que armazena? A bobina não produz, ela transforma. Então, pode descartar. Carga reservada no acumulador e gerador primário. Isso aqui não faz nem sentido para a nossa questão. Carga gerada no motor do alternador. O alternador não tem motor. O alternador, por si só, ele já é um gerador de energia. Só que se ele só gerar e não tiver ninguém para armazenar, ele vai jogar essa energia fora. Então, percebam que a resposta correta, completa, de quem está produzindo e quem está armazenando é a letra D de dado, bateria e pelo dínamo barra alternador. Então, sempre que falarmos na energia elétrica que o carro utiliza, ela é fornecido por quem? Dínamo e alternador e a bateria, ou bateria e pelo dínamo barra alternador. Questões que vocês precisam lembrar. Primeiro, a bateria, a única função dela é armazenar e fornecer corrente elétrica só. Quando falarmos da manutenção da bateria, completar com água destilada, tá? Manutenção da bateria, completar com água destilada. Função da bateria, armazenar e fornecer corrente elétrica e só, nada além disso. 26. A função do catalisador no sistema de escapamento é o catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar o quê? Os gases que são produzidos pelo motor do teu veículo. Concorda comigo? Letra A. Reduzir os ruídos do motor, diminuindo a poluição sonora. Letra B. Controlar a potência do motor, tornando o veículo mais econômico. Letra C. Diminuir a emissão de poluentes. Ou letra D. Garantir que a compressão do motor permaneça em nível ideal. Primeiro, ele não vai controlar a potência do motor, muito menos garantir a compressão. Sabe por quê?
O catalisador, ele está no sistema de escapamento, ele já está lá depois do motor. Tem o motor do teu carro aqui, vai ter o catalisador depois do motor e vai ter o restante do escapamento. O escapamento, ele sim vai diminuir a poluição sonora, vai diminuir o barulho. Quando a gente fala na poluição sonora, quem vai reduzir a poluição sonora não é o catalisador, é o escapamento, que vai diminuir aquele barulhão que é feito, né, pelo motor do veículo. Então, descarta também. Então, vejam que a única que vai sobrar e que vai fazer sentido é a letra C, diminuir a emissão de poluentes. E é isso que o catalisador faz. Então, ela é uma pecinha que vai estar depois do motor. Então, o catalisador, ele vai captar, ele vai filtrar, ele vai diminuir a emissão de poluentes. É importante vocês marcarem essas frasezinhas chaves. Por exemplo, catalisador, diminuir emissão de poluentes. Bateria, armazenar e fornecer corrente elétrica, manutenção, água destilada. Por quê? Quando vocês têm essas palavrinhas chaves, essas frases assim mais de efeito, mais de impacto, e cair, você já vai lembrar. A função do catalisador automaticamente já vai vir na memória, diminuir a emissão de poluentes, que vai ser a função do catalisador. 27. Um condutor habilitado na categoria B pode dirigir o quê? Letra A, qualquer tipo de veículo. Letra B, motocicleta. Letra C, ônibus. Ou letra D, automóvel. Vamos começar pelo começo. Bom, nós temos categoria A e temos categoria B. Quando eu vou fazer a primeira habilitação, primeiro eu preciso ter 18 anos completos. Eu posso fazer A, que é para moto, ou mais corretamente motocicleta, ou eu posso fazer B, que é popularmente conhecido pelo carro, mas que o termo correto será o automóvel. Então, a categoria B de bola, ela vai servir para dirigir o automóvel. Depois, eu vou fazer a categoria C, que é para dirigir o caminhão pequeno. Aqui a motocicleta, categoria A. E aqui o automóvel, categoria B. Então, eu vou precisar da categoria C. Categoria C eu já posso fazer logo depois do meu primeiro ano da PPD. Terminou o primeiro ano da PPD, quando eu for solicitar a CNH definitiva, eu já posso, sim, fazer a alteração para a categoria C, que vai dirigir o caminhão pequeno, que vai transportar mais de 3.500 quilos. Na sequência, eu vou ter a categoria D de dado e a categoria E de escola. Para essas duas aqui, eu preciso ter 21 anos completos. O D de dado vai transportar mais de 8 pessoas, ou seja, o ônibus, micro-ônibus, van, Kombi, são veículos que transportam mais de 8 pessoas. Então, eu preciso da categoria D de dado. E a E que vai ser para carreta, para mais de 6.000 quilos. Então, se eu quero dirigir qualquer tipo de veículo, eu vou precisar ter o quê? O AE. Quer dizer que eu posso dirigir desde a motocicleta, o automóvel, caminhão pequeno, ônibus, a carreta, ou seja, qualquer tipo de veículo. Primeira habilitação, posso fazer só A, posso fazer só B, posso fazer A mais B. Preciso ter 18 anos completos. Para fazer categoria D e categoria E, precisa ser 21 anos completos. 28. O condutor de veículo com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente. Imagine aqui, né? Braço esquerdo esticado horizontalmente, sem movimentar. Não está fazendo movimento nenhum, ele está com o braço parado. Indica aos outros condutores que ele vai fazer o quê? Letra A, efetuar manobra de retorno. Letra B, parar. Letra C, dobrar à direita. Ou letra D, dobrar à esquerda. Ficou difícil? Não se preocupem, ó. Olhem essa figura aqui. Aqui nós temos um veículo laranja, que é o mesmo que cai na prova. E aqui ele está indicando para nós 3 tipos de manobra.
Então, a manobra de retorno, eu esqueço porque ela não tem. Eu tenho parar, virar à direita e virar à esquerda. Parar é quando ele está com esse braço horizontalmente, só que ele está fazendo assim, ó. Ele está indicando que ele quer reduzir marcha, reduzir velocidade ou parar. Concordam comigo? Se ele está com o braço virado para cima, assim, ó, em pé para cima, significa que ele quer o quê? Que ele quer virar lá para a direita. Então, descarta a letra C. Agora, se ele está com o braço esticado horizontalmente, parado, como é aqui a questão da figura, significa que ele quer dobrar à esquerda. Então, o condutor com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente, sem movimentá-lo, significa que ele quer dobrar à esquerda. Então, essa é a função. Lembrando, né, que se ele tiver com o braço estendido para cima seria verticalmente. Ó, vertical é o que está de pé. Significa que ele quer dobrar lá, ó, para a direita. Esticado para fora horizontalmente, ou seja, deitado, significa que ele quer virar para a esquerda, ó. Estou com o braço para cá, eu quero virar para cá. E se ele estiver fazendo esse movimento aqui, ó, estiver balançando o braço para cima e para baixo, significa que ele quer reduzir velocidade, reduzir marcha ou parar o veículo. 29. Ao circular nas ruas, o ciclista pode transitar. Vamos começar com dica? Primeiro, tudo que tem roda, roda na rua. Ele já contou. Ao circular na rua, o ciclista pode transitar aonde? Bom, o ciclista vai circular na rua, junto com os veículos, no mesmo sentido dos veículos, sempre pelo bordo, não é nem direito nem esquerda, é apenas pelo bordo da via e sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores, certo? Então, ó, a letra A, ele fala no mesmo sentido dos carros, mas somente pelo bordo esquerdo. Será que é pelo esquerdo? Letra B, no mesmo sentido dos carros, mas somente pelo bordo direito. A letra C, no mesmo sentido dos carros, pelo bordo da via. E na letra D, contramão. Bom, não é contramão, não é esquerdo, não é direito. É apenas e tão somente no mesmo sentido dos carros pelo bordo da via. Vamos relembrar? Tudo que tem roda, roda na rua. Então, o ciclista vai circular na rua, no mesmo sentido dos carros, sempre pelo bordo, não é nem direito nem esquerdo, é apenas bordo da via, e sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. Outras duas questões muito cobradas quando ele fala do condutor em relação ao ciclista. Primeiro, ao ultrapassar um ciclista, o condutor deverá. De que forma ele vai fazer isso? Reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Mas ele pode perguntar da distância. Se ele falar da distância, a gente tem que ter metro. 1,5 metros ao ultrapassar um ciclista. Então, a distância, 1,5 metros. A forma, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. E o ciclista vai circular no mesmo sentido dos carros e sempre pelo bordo da via. Questão 30. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. Ele já deixou claro, é exclusivo do pedestre. O seu uso por veículo é permitido apenas para. Ó, ele já deixou claro, apenas para é uma exceção. É algo que acontece vez ou outra. Não é algo que vai acontecer toda hora, todo momento. Não é transitar. Ele é permitido, para uma exceção, desde que não atrapalhe a circulação dos demais. Mas que exceção é essa? Letra A.
acesso a estacionamentos ou garagens. Letra B, circulação de veículos ciclomotores. Letra C, parada de táxis que vão apanhar passageiros. Ou letra D, carga e descarga de qualquer tipo de mercadoria. Primeiro, os ciclomotores têm roda. Tudo que tem roda, roda na rua. Ciclomotor não pode circular na calçada, tem que circular na rua, na via, junto com os veículos. Eu também não vou para o táxi, o Uber ou qualquer aplicativo na calçada. Por quê? Porque a calçada é de quem? É do pedestre. Se eu parar, eu vou estar atrapalhando a circulação dele, concordam comigo? A mesma coisa vai acontecer, carga e descarga de qualquer tipo de mercadoria. Eu posso parar para carregar e descarregar? Posso, mas eu não posso fazer isso em cima da calçada. Eu preciso fazer isso na rua, no espaço próprio ali delimitado para fazer um estacionamento. Porque carga e descarga de mercadoria, ela é caracterizado como um estacionamento, ou seja, é um tempo superior ao embarque e desembarque. Então, não pode. Então, perceba que o único momento que eu posso passar com o meu veículo, com a minha moto, enfim, pela calçada, pelo passeio, é quando eu vou acessar estacionamentos ou garagens, ou seja, quando eu vou guardar ou tirar meu carro da garagem, quando eu vou no supermercado, quando eu vou abastecer, quando eu vou no shopping, eu vou ter que passar pela calçada para acessar o estacionamento. Vou ter que passar pela calçada para acessar a garagem. Então, vejam que é uma exceção, apenas permitido para acesso a estacionamentos ou garagens, exclusivamente, unicamente. Por quê? Porque a calçada e o passeio, ele é exclusivo do pedestre. A via é para o veículo, concordo comigo? A calçada e o passeio é para o pedestre. E aí vai ter essa exceção. A exceção é quando? Quando o pedestre precisa atravessar a via, aí ele vai usar a via, que é o espaço do veículo, e o veículo, quando ele vai entrar ou sair da garagem, enfim, aí também é uma exceção onde ele vai poder utilizar tanto a calçada quanto o passeio. Concluído, com muito sucesso, mais um super simulado, para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Lembrando, né, como eu já falei durante todo o simuladinho, esse material, esse conteúdo, ele está disponível se você quiser adquirir, quiser imprimir, quiser acompanhar comigo, não somente esse simulado, mas outros 10 simulados com mais de 300 questões para ajudar você a garantir a sua aprovação. Então, deixo aqui o meu muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua inscrição, pelo seu joinha, pelo seu comentário. Se você ainda não deixou, dá tempo, se inscreve, deixa teu joinha, teu like, comenta aqui qual é a sua cidade. Gratidão a todos pela companhia, gratidão também pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal. E do fundo do meu coração eu desejo a vocês muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas e muita proteção. Gratidão a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.